novembro foi o Dia da Consciência Negra. Historicamente, a cor da pele é o principal fator pelo qual as pessoas negras enfrentam dificuldades, exclusões e violências ao longo da vida. As consequências do racismo são visíveis nos indicadores de desigualdade e na falta de oportunidades para essa população. Com mais de 55% de funcionários pretos ou pardos, a ANAB reafirma o compromisso com um ambiente diverso, acessível e representativo. Acompanhamos de perto os temas urgentes da sociedade, buscamos nos atualizar constantemente e nunca iremos nos calar diante das injustiças. Tenho dito. Vamos embora de ANAB TV? Tá em festa, mais uma vez. Aqui a gente vive de comemoração em comemoração. A gente é assim, a gente é feliz. E o motivo dessa alegria dessa vez é por causa da nossa colaboradora, Luzia Rabelo. Ela passou no exame da OAB. Palmas, eu quero barulho, não é pra qualquer um, não. É isso aí, vai Luzia, é contigo. A Luzia é estagiária do departamento jurídico aqui da ANAB e ela iniciou os estudos em Direito aos 63 anos e hoje, com 67, faz planos para depois de formada. Ela vai ser advogada tributarista e eu quero mais! Me parece mais difícil ainda! Tem números, porcentagens. Achei complicado. Parabéns, minha doutora! E tem mais parabéns por aqui, hein? Tem mais gente que passou no exame da ordem. São as funcionárias Analice, Elizabeth e Maressa. Muitas palmas para as minhas doutoras. A ANAB agradece a vocês por nos honrarem com seu tempo e a sua dedicação. Essa é a força da mulher brasileira. Doutora. Doutoras! Fofoca inteligente! A primeira parada do orgulho LGBTQIAPN+, no Brasil, faz 30 anos. Criada em 1995 como resposta coletiva a mais de uma década de luta por respeito e ainda em clima de reabertura democrática no país, a primeira parada de Copacabana deu visibilidade à comunidade, ajudou a articular outros grupos pelo país e a influenciar políticas públicas. Só de olhar a mudança na sigla da comunidade, a gente já percebe a evolução, não é mesmo? Da primeira GLS, que significava apenas gays, lésbicas e simpatizantes, significa muita coisa, não é mesmo? Para a segunda, que já incluiu bissexuais e pessoas trans, até a última, que tenta incluir toda essa diversidade, LGBTQIAPN+. E é isso mesmo, com milhões de participantes na Marcha do Rio de Janeiro e também em São Paulo, que é a maior do mundo. Já foi? Tem que ir, eu adoro. Elas já se tornaram um orgulho nacional. E orgulho que a gente tem mesmo, hein? Orgulho! E Lady Gaga, hein? Que resolveu contar pro mundo por que cancelou aquela vinda aqui pro Rock in Rio em 2017. Brasil, I'm devastated. Vocês lembram disso? Agora, 8 anos depois, ela assumiu uma crise de saúde mental naquela época. Bom, é certo que ela compensou ali em Copacabana, naquele showzão, para mais de 2 milhões de pessoas. Mas a verdade é que para quem é fã mesmo, o sentimento sobre o que aconteceu em 2017 continuava aberto. A gente queria saber o que houve. E com essa declaração ficamos ainda mais fãs da Lady Gaga. Além de mega talentosa, é uma artista corajosa, transparente, que transborda a verdade por onde passa. Meu little monster, vamos cuidar da saúde mental? Vamos, querido. Terapia em dia? Vambora, é importante. O IBGE divulgou o bloco inédito de igualdade racial dentro da pesquisa de informações básicas municipais e estaduais. O MUNIC e o STADIC agora apresentam a estrutura político-institucional dos governos estaduais e municipais voltadas à promoção
da igualdade racial. Eu sugiro que você entre lá, veja o que tem e o que não tem na sua cidade. Eu entrei e descobri que aqui em Brasília, 60% da população é não branca. Isso é, a maioria é preta, parda, indígena ou amarela, e ainda há políticas públicas de saúde para a população negra e de enfrentamento ao racismo religioso. Mas não há ações de educação para relações étnico-raciais, de enfrentamento à violência contra a juventude negra, nem de afroempreendedorismo. Estamos de olho aqui, hein, GDF? E você? Quero saber, dá uma olhadinha na sua cidade também. Conta pra mim o que foi que aconteceu. Quer saber para você espiar como é que você faz? Anota aí, cidades.ibge.gov.br. Vai lá, descobre e me conta. Entrevista com o convidado. Divulgado como o mês da conscientização sobre o câncer de próstata, o Novembro Azul, segundo o Ministério da Saúde, é voltado para ações mais amplas de cuidado integral da saúde do homem. Mas o protagonista é mesmo ele, que é o tipo de câncer com maior incidência e com maior número de óbitos na população masculina. Para 2025, o Instituto Nacional de Câncer estimou mais de 71 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Só em 2023, 47 homens morreram da doença por dia no país. E para falar com a gente hoje sobre esse assunto, está conosco o Dr. Ricardo Ferro. Ele é médico, urologista e especialista em cirurgia robótica. Vamos conversar sobre o Novembro Azul, Dr. Ricardo? Olá, um prazer estar aqui contigo e é sem dúvida nenhuma de extrema importância que a gente traga esse tema e faça esse movimento de conscientização para que possamos fazer diagnóstico precoce. Essa é a palavra mais apropriada. A gente fala de prevenção, mas na verdade é diagnóstico precoce que está em voga, né? Perfeito. Vamos começar entendendo um pouquinho aqui de causa, né? Por que ele é o que mais tem incidência? Por que ele é o mais mata? O que causa o câncer de próstata? O câncer é um defeito de nascimento de uma célula, né? A próstata ela tem a finalidade de contribuir para a nossa fertilidade. Então, depois que o homem não quer mais ter filhos, a gente nem precisaria de próstata. No entanto, os nervos que dão potência sexual e continência urinária, eles estão grudados na próstata. Então, a gente não poderia correr esse risco para evitar um número importante, mas a maioria absoluta dos homens não vão ter câncer de próstata. Então, não seria adequado a gente correr riscos, né, de impotência e incontinência urinária para evitar um câncer. Então, a nossa missão é, na verdade, fazer com que o diagnóstico seja muito no início e nessa situação a gente tem 90% a 95% de chance de curar essa situação. Então, o câncer é uma célula que nasceu com defeito e o nosso corpo não foi capaz de identificar e exterminá-la. Perfeito. Então, histórias milagrosas, comer só maçã todos os dias, seu corpo tá alcalino, isso é tudo bobagem. Infelizmente, essas situações não têm base científica, né? Então, o que a gente tem comprovadamente é que hábitos de vida saudáveis são a única forma de prevenção dos cânceres como um todo, incluindo câncer de próstata. Isso vem de uma boa alimentação, preservação da qualidade do sono, do peso, não fumar nunca, beber excepcionalmente, diminuir níveis de estresse. Isso reduz todo e qualquer tipo de câncer, incluindo o câncer de próstata. E a gente fala muito sobre o tabagismo e pouco sobre o álcool, né? E que droga complicada que é o álcool, né? Quantas coisas tem-se em cima também, né? Então fala muito do tabagismo, mas o álcool também é uma causa, então, de doenças como câncer. Sem dúvida alguma, a gente vê vários estudos que trazem para a gente uma verdadeira equiparação do consumo de álcool ao hábito de fumar. Então, muito provavelmente, em um breve espaço de tempo, a gente vai ter dados cada vez maiores trazendo que o álcool traz grande contribuição no desenvolvimento do câncer. Que coisa, hein? Vamos pensar aqui um pouquinho dessa comunicação, né? Como é difícil falar com o público, com o homem que precisa se cuidar, né? Então, historicamente, a gente tem um homem aí que não é criado para cuidar e nem para se autocuidar, né? Então, não vai muito ao médico, é um pouco desligado, né? Homens, quem está se identificando aí?
Como é que a gente faz esse homem que não tem essa cultura do autocuidado começar a olhar para a própria saúde, prestar atenção na alimentação, em todos esses fatores e ir ao médico? Eu sempre penso que devemos imitar as mulheres, né? Então, diferentemente das mulheres, os homens eles só vão ao médico quando estão sentindo alguma coisa ou quando, muitas vezes, as mulheres fazem, né, que ele procure por obrigação. As mulheres, próximo da sua adolescência, elas costumam ir ao ginecologista e elas fidelizam essa consulta anual o restante da sua vida. E o ginecologista faz o papel de pedir interconsultas com o cardiologista, com o endocrinologista, porque vai detectando os problemas. Os homens não adquiriram esse hábito. Eu acho que a gente deveria, sem dúvida nenhuma, trazer isso para as escolas. Eu acho que o ambiente escolar seria aquele em que a semente pudesse ser plantada e tivesse um solo mais fértil para a gente fazer com que os meninos, né, assim como as meninas, tenham o hábito de ir ao urologista ali próximo da adolescência e fidelizasse também uma consulta periódica. Isso seria de extrema importância, porque as pessoas de mais idade elas têm muita dificuldade de modificar os seus hábitos. Então a gente precisa trazer campanhas como o Novembro Azul para conscientizar quem já está na fase de preocupar-se com câncer de próstata, que é após os 40 anos, mas plantar essa semente na escola eu acho que seria muito adequado. Que pensamento maravilhoso. Nós somos acompanhadas por ginecologistas a nossa vida inteira, que avaliam nossos hormônios, né? Papa Nicolau, mas também vai olhar mamas, né? Também te olha integralmente. Faz exames gerais, né? Hemograma, glicose, colesterol. Sim. O ginecologista faz esse papel. E o ideal, então, que você está me dizendo é que um adolescente, menino, deveria ter o seu próprio urologista que o acompanhasse também. Um urologista para chamar de seu. Que perfeito! Eu tenho um ginecologista para chamar de mim. Exato. Um ponto principal, tem uma mudança importante, gente. Não precisa esperar os seus 40 anos para morrer de vergonha. O que vem? De onde vem esse tabu? É um medo, todo mundo relaciona ali com a incontinência urinária, essa possibilidade de impotência. O que mais bloqueia os homens? Eu acho que é um misto das coisas. A gente tem uma sociedade em que a parte do machismo ainda é importante, então há sempre um estigma relacionado ao toque retal. Então eu acho que isso é uma coisa que afasta muito. E o homem foi criado, né, na sociedade como se fosse super-homem, né? Como se ele fosse indestrutível, imbatível. Então, existe esse misto de eu sou maior que os problemas e existe o medo de descobrir alguma coisa e você não está preparado para isso. Só que é um pensamento que não é razoável, né? A gente precisaria pensar de forma oposta. Se eu diagnostico um problema no seu início, a resolução é mais fácil. Isso a gente pode ter na nossa vida cotidiana. Se você descobre uma rachadura na sua parede e você não tomar providências, isso vai aumentando, né? Não é o fato de você colocar um móvel na frente que vai tirar a rachadura da parede. Então, acho que esse é o princípio, né? Então, o homem ele padece dessas coisas todas que vão formando um caldo que o faz não procurar um médico de forma preventiva. E o doutor é especialista em cirurgia robótica, né? Que é um tipo de cirurgia que diminui bastante essas possibilidades, né? De impotência mesmo, né? Tem alguns casos que é específico. Me conta um pouquinho mais do que a cirurgia robótica trouxe para o tratamento do câncer de próstata. Sem dúvida nenhuma, a cirurgia robótica é um avanço extraordinário no tratamento de uma doença extremamente comum, né? Só no Distrito Federal, cerca de 1.000 novos homens são diagnosticados com câncer de próstata ao ano, novos casos. Como eu falei no início, a anatomia da próstata trouxe essa dificuldade, os nervos são grudados e invisíveis, você não consegue vê-los. Então, o que a cirurgia robótica nos trouxe foi liberdade de movimentos, então as pinças têm articulação plena, você gira em 360 graus as pinças, elas são de 1 centímetro, 1,5 centímetro, elas são muito delicadas, você tem visão tridimensional, 15 vezes de aumento, e isso fez com que a nossa qualidade cirúrgica aumentasse de forma extraordinária. Então hoje, o nível de preservação da potência e na continência, naqueles casos em que você faz diagnóstico precoce, é superior a 90% a 95%, ou seja, é extraordinário isso, mas depende do diagnóstico precoce
e depende do conhecimento do médico. A palavra robótica, ela remete à automação, mas na verdade o robô é um instrumento e todos os movimentos são humanos e não aperta um botão e a cirurgia é realizada. Não, ele é um grande facilitador, mas depende do conhecimento do profissional. Hoje já é possível fazer cirurgias à distância com esses robôs? Sim, sim. A ideia inicial, a concepção inicial do robô foi uma ideia do exército americano para que você pudesse fazer cirurgias no fronte de batalha, né? Mas a ideia foi boa, mas a execução nem tanto, porque numa situação de guerra, numa lesão por um tiro, por uma dinamite, você não tem tempo para poder fazer isso, né? Então, o que o mercado fez, né? A parte comercial, pensou, opa, não dá para ser para guerra, né? Mas nós vamos fazer isso aqui de forma a trazer um grande incremento à laparoscopia, que é aquela cirurgia feita com pequenos orifícios. Então, a robótica é uma laparoscopia, só que o cirurgião controla os braços do robô. Por isso que, diante de uma estabilidade, uma complexidade da internet, você consegue, sem dúvida nenhuma, operar à distância. Então, nós temos vários casos já executados no mundo de cirurgia realizada a 1.000, 1.500 quilômetros de distância, em que o cirurgião está num local, o paciente está em outro local e você consegue, sem dúvida nenhuma, operar de forma remota. E todo aquele corpo ali da cirurgia está presencial, não tem jeito de substituir o ser humano. Exato, e essa é uma situação extremamente importante. Então, a premissa para que se faça a cirurgia à distância é ter um time local para, em uma situação de intercorrência, de baixo de sinal, o time local possa assumir a cirurgia. Então, essa é uma situação que é feita de forma sistemática. Eu vou trazer aqui ressaltar um dado que você falou, né? 95% de cura, de recuperação total, sem você ficar com nenhuma sequela, né? 90% se você tiver o diagnóstico precoce. Então, a convocação de vá ao seu médico, né? Ela tem que ser feita com muito vigor. Vá ao seu médico! Exato. Esse é o ponto crucial. Então, se eu tenho avanços na tecnologia, então a gente tem hoje ressonância de próstata que traz dados muito importantes, que muitas vezes até poupam do toque, então que é uma coisa que causa repulsa aos homens, né? O toque, diferentemente do Papa Nicolau da mulher, é um exame de 3, 4 segundos, né? O Papa Nicolau demora 5 minutos, é um exame extremamente diferente, né? Então, o acesso invasivo também, e a gente está acostumado, exatamente, desde os 15, não tem problema. Exato, né? Não tem problema, e é para um bem maior. Qual que é o bem maior? Fazer diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, no caso da mulher, que é o mesmo princípio no caso da próstata. E ambos os tumores, na sua fase inicial, não causam sintomas. E esse é o grande perigo. Então, muitos homens, eles fazem a seguinte premissa: se eu não tenho nada, se eu não sinto nada, se eu não tenho jato fraco, se eu não acordo à noite para urinar, se eu não tenho urina gotejante, eu não tenho problema de próstata. Só que esses sintomas ou estão, na maioria das vezes, relacionados ao crescimento benigno, ou são apenas do câncer de próstata já avançado. Na sua fase curável, em que a gente vai curar apenas com cirurgia robótica, por exemplo, 90% a 95% dos casos, na sua fase avançada a gente não cura 5%. Então, isso é o dado importante. Então, é necessário fazer diagnóstico sem sintomas. Aumento benigno todos vamos experimentar. A partir dos 35, 40 anos de idade, a próstata vai aumentar, o canal da uretra passa no meio da próstata e comprime a uretra. O crescimento benigno dá na parte interna, como se fossem os gomos de uma mexerica. E o câncer de próstata dá na casca da mexerica. Então, se o tumor crescer da casca até atingir a parte interna, você terá uma doença de longo prazo de evolução. Entendi. E me diz uma coisa, as cirurgias robóticas já estão disponíveis hoje no SUS? Como é que é esse caminho para as pessoas que usam o Sistema Único de Saúde? Alguns hospitais que têm fontes de financiamento diferenciadas, eles dispõem da cirurgia robótica. Porque é um equipamento de custo elevado, e não só o custo de aquisição, como o custo de manutenção. Existe uma discussão muito forte e atual de se incorporar na tabela do SUS, inclusive, a cirurgia robótica.
E sem dúvida nenhuma é um investimento que vale muito a pena. Quando você tem diminuição do percentual de pacientes que não curam, que é um grande problema, inclusive do ponto de vista financeiro, mais aqueles pacientes que vão ficar impotentes, incontinentes, diminuir vida útil de trabalho, isso tudo tem uma conta muito importante, né? E sem falar na questão familiar mesmo, o seu ambiente de família, de amigos, porque quando as pessoas são diagnosticadas com neoplasia maligna, com câncer, isso impacta muito, né? Porque o nosso emocional lá de trás é que câncer é igual à morte, né? Porque a gente, há 30, 40 anos, realmente era isso, a gente só fazia diagnóstico tardio das doenças. Então, aqueles entes queridos, eles iam viver pouco tempo e com muito sofrimento. E é por isso que a gente precisa ter a consciência que somente diagnóstico precoce nos tira desse caminho. Ou seja, nos dá a cura, preservando a impotência, ou seja, preservando a potência sexual, evitando a impotência, e a incontinência urinária, que é muito terrível, né? Você precisar usar uma proteção, uma fralda para poder sair de casa é muito impactante na vida do homem. Agora, pra gente encerrar então, doutor Ricardo, vamos fazer uma convocação. A gente tá quase encerrando esse Novembro Azul. Já falamos bastante aqui no programa sobre esse mês, sobre a conscientização, sobre a saúde integral do homem. Mas vamos convocar quem tá assistindo a gente agora, o que precisa fazer? Qual é a receita de bolo da saúde? Eu diria que hábitos de vida saudáveis são a senha para a gente envelhecer com qualidade. Isso é extremamente importante. Então a saúde é uma sementinha que você planta e você precisa de um do solo fértil, aliás, e você precisa adubar, você precisa irrigar. Então, cuide da sua saúde, tenha hábitos de vida saudáveis e não deixe de procurar um médico urologista. A única forma de diagnóstico precoce é fazendo exames periódicos, exames sistemáticos, anuais na sua maioria das vezes a partir dos 40 anos de idade. A gente tem bastante experiência em cirurgia robótica, se dedica desde 2017 a ter mais de 700 cirurgias realizadas, e isso faz com que a gente perceba nitidamente a diferença, tanto no avanço da tecnologia, como campanhas como o Novembro Azul, trazendo o paciente para um diagnóstico mais precoce, baseado em exame de sangue, às vezes toque, muitas vezes ressonância magnética da próstata. Isso é a senha para o diagnóstico precoce, uma cirurgia de melhor qualidade, poupando as funções, tanto potência sexual quanto continência urinária, e principalmente trazendo a cura com um só tratamento. Então, a quimioterapia é uma situação que é muito raro de se utilizar no paciente com câncer de próstata. É só numa fase muito avançada. A base do tratamento é cirurgia e radioterapia, muitas vezes de forma isolada. E o bloqueio hormonal que vem em seguida? O bloqueio hormonal, ele pode ser utilizado como um aliado da radioterapia, e para aqueles casos de câncer de próstata avançados, será um bloqueio hormonal de forma contínua. E é uma castração. Então, até para essa situação, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Então, a castração química ou cirúrgica impacta muito na vida do homem. E para que a gente não chegue nesse ponto, eu preciso fazer diagnóstico precoce, e o tratamento na sua fase inicial não será necessário esse bloqueio hormonal. E é isso então, tá dito, vai atrás do seu médico, vai cuidar da sua saúde. E você que é mulher, eu vou te dizer, às vezes a gente precisa mesmo dar um bisuzinho ali pro nosso companheiro. Então fala também que às vezes eles têm resistência, manda ele ao médico. Muito obrigada, doutor Ricardo, e até a próxima. Eu que agradeço, e todos que tiverem a oportunidade de estar assistindo essa palestra, essa entrevista, influencie as suas pessoas próximas, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho. A gente tem muito a ganhar se cada um de nós puder influenciar aquela pessoa que você gosta, que você tanto quer o bem. Seja o bom amigo que sua mamãe sempre quis que você fosse. Muito obrigada, doutor Ricardo. E fica aqui um mês de consciência e quanto aprendizado. Acho que saímos daqui mais preparados e mais prontos para enfrentar esse finalzinho de Novembro Azul, mas que impacta no ano inteiro, né? É pra falar agora, mas é pra se cuidar o ano todo. Sem dúvida. Valeu, até mais. Obrigado.
E assim encerramos mais um Anab TV. Faz seu check-up, menino. Tá na hora de mudar de vida. Se a única prática que você tá interessado em rever é a prática do seu gerente de bater meta de seguro de vida no cliente que veio só atualizar o token, o que você tá precisando é rever sua vida toda. E bora de pensamento do dia pra gente encerrar esse programa? Vamos se levantar, porque a vida não consegue te derrubar se você estiver deitado. Levanta pra cair, que a vida é esse eterno sobe e desce. E a gente vai andando pra frente. Sobe e desce mais pra frente. E só tem um jeito de chegar lá na frente, que é cuidando da saúde, cuidando da sua alimentação, água, exercício físico, dormir direitinho.